Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, quando eu era mais novo, você que é mais ou menos da minha geração, você deve ter visto um programa na televisão que chamava Acredite Se Quiser. Pois bem, esse programa sempre falava de situações que eram incrédulas, né? Quando elas eram mostradas, você fala assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Será que é verdade? Enfim, e aí ficava a grande pergunta no final. Acredite se quiser. Pois bem, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui hoje que você, ao final da história, você vai ficar com dúvida. Será que eu vi o que eu vi mesmo? Por que eu estou falando isso? Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, sobretudo os temas que a gente vai abordar aqui hoje. E a gente vai formando cada vez mais uma consciência crítica e, olha, não parece não, mas já tem mais de 80 mil inscritos aqui no nosso portal que começou há 6 meses atrás. E os vídeos vão viralizando, eles são muito assistidos, então o que a gente está fazendo aqui parece que está começando a tocar muita gente, né? E outros portais também, tem gente muito inteligente, muito interessante também se apresentando aqui no YouTube e você se conecta, você rapidamente vai descobrindo, vai formando a sua própria televisão, a sua própria rede de informação, né? E eu estou aqui dando a minha pequena contribuição nesse processo. Se você gostar, dê o joia, compartilhe com os amigos, bata papo no bar, com a sua família, enfim, que aí o nosso objetivo estará sendo alcançado em meio a essa avalanche de ignorância, de programação nas rádios, nas TVs e até na internet, que são muito ruins e que deixam nosso cérebro quase derretendo, né? Pois bem, então vamos seguir em frente. Eu queria tocar em assuntos específicos aqui do Brasil, mas eu não posso deixar de falar novamente e sublinhar o que está acontecendo na Bolívia. Ora, se Evo Morales fosse um presidente brasileiro que durante 12, 13 anos consecutivos tivesse colocado o nosso PIB com crescimento de 5% ao ano e tivesse aumentado o PIB do nosso país em 5 vezes, ora, esse cara mereceria estátuas espalhadas no Brasil inteiro e deveria ser declarado o imperador perpétuo do Brasil. Porque existe um tipo de argumento muito hipócrita, dizendo, mas Evo Morales, ele cometeu, resvalou na lei interna e tal. Olha só, ele não se impôs pelas armas, ele não impôs uma ditadura, ele não tem redes de televisão. Aliás, as redes de televisão na Bolívia são contrárias a ele. Ele tem a oposição do governo americano, das forças entreguistas da Bolívia, da elite entreguista da Bolívia, que sempre ganhou muito dinheiro espremendo o sangue do povo boliviano. Então, está se questionando, ele ficou muito tempo, olha só, Putin, gente, já está na Rússia há mais de 20 anos. Angela Merkel está há mais de 20 anos à frente da Alemanha. Vai ter o BRICS agora, eu queria ver o presidente Messias chegar e questionar a legitimidade da presença de Putin à frente da Rússia. Ele vai dizer alguma coisa? Será que ele vai fazer alguma crítica contundente? Ou o presidente Messias, ele é o cronista de jogo terminado? Ele só fala quando acaba uma partida, quando alguém foi derrotado, alguém sofreu algum tipo de lesão ou saiu enfraquecido, né? É o profeta das coisas que já aconteceram, é o presidente da República. Bom, e por que eu estou falando da Bolívia? Porque hoje o Jornal Globo deu ênfase, eu cito sempre o Jornal Globo, porque é o diário oficial, né, gente, da elite pensante, da elite, não digo elite pensante, porque não significa que a elite pensa, né? Sublinhando aqui como a oposição a Morales usa a religião como arma. Aqui nessa foto aqui está o cara de camiseta branca, do lado de um cara todo armado, pessoal muito fortinho, muito barrigudinho e muito armado, que inclusive esse Camacho foi recebido pelo nosso ministro das Relações Extraterrestres, quer dizer, exteriores, que tem um esporte predileto, né, que é o de receber golpistas. Ele recebeu o Guaidó,
fez aqui todas as honras. Cara, é o único tipo de país do mundo onde você recebe golpista para ficar apoiando o cara a derrubar o regime do país onde o cara reside. E agora recebeu esse Camacho também. Então, a influência do governo brasileiro no golpe contra Evo Morales, a serviço das grandes corporações e do governo norte-americano, está ficando muito evidente. Eu quero ver se algum deputado ou senador vai levantar algum tipo de questionamento a esse ministro que tem colocado o Brasil em rota de colisão bélica, em rota de conflito armado, em questões econômicas que prejudicam o Brasil e prejudica, sobretudo, a segurança das pessoas que transitam do Brasil para esses países onde ele está criando animosidade, onde ele está fortalecendo a animosidade e também os cidadãos que vêm de lá para cá. Então, são essas as questões. Esperamos que Evo Morales continue intacto, porque se ele não sai da Bolívia, poderia ter acontecido com ele o que aconteceu com Salvador Allende lá no Chile, ou seja, um golpe sangrento com a morte do presidente da República. Ele foi muito inteligente, foi para o México, um país também que está dando lições à democracia mundial, colocando um presidente absolutamente comprometido com a paz, com a dignidade, com a afirmação do povo mexicano e a soberania do povo mexicano. Bom, e agora a gente vai para o outro tema. Você já deve ter ido ou visto alguma palestra ou filme onde as pessoas estão tendo contato com alguma coisa muito surpreendente, aquele do acredite se quiser, né? Ou se puder, e você fica desconfiado porque as histórias são muito mirabolantes, mas no final tem sempre alguém que puxa uma salva de palmas e aí muita gente bate palmas, né? Será que é possível no Brasil uma pessoa em alto cargo público de comando chegar para uma palestra, contar um monte de mentiras, inverdades, adulterar fatos, dizer que as pessoas que estão o assistindo são idiotas, são otários e que são vagabundos que têm que ir trabalhar? E no final dessa história, as pessoas ainda aplaudem essa criatura? Pois bem, estou me referindo ao ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, ele, já comentei isso com vocês, eu não conhecia o ministro Paulo Guedes, né? Alguns anos atrás era um desconhecido, ilustre, né? Totalmente desconhecido. Ele era mais conhecido no Chile, onde ele ajudou o governo do ditador, do torturador, do traidor e do ladrão Pinochet. Então, era a única passagem em alguma administração pública que ele tinha. Então, é figura desconhecida para nós. Mas, de repente, ele passou a ser um encantador de serpentes, um encantador de plateias incultas. Porque se você tiver um pouco de cultura, você tiver um pouco de informação e você tiver um senso crítico e lhe permitirem levantar o dedo, você vai questionar o ministro Paulo Guedes, porque ele mente. Ele mente sobre a história, mente sobre a economia, mente sobre política. Das duas, uma. Ou ele é uma pessoa absolutamente sem instrução nessas outras áreas, é um ignorante nessas áreas, ou ele tem informações e ele age de má fé, ele age como um grande estelionatário. Não tem outra alternativa. Eu deixo para as pessoas que estão acompanhando a vida dessa criatura fazerem um julgamento mais aprimorado. Nessa palestra aqui, ele, da XP, que tem um título muito interessante, né? Vou colocar na descrição do vídeo, que são as informações que tem embaixo aí do vídeo. A gente coloca indicações, coloca alguns links e coloca, às vezes, um comentário. Às vezes eu comento de uma forma maior, porque nem sempre eu me lembro de falar tudo para vocês aqui no vídeo, que não é editado, eu pego aqui intervalos no trabalho, pumba, e vou para frente, né? Então, eu sugiro sempre vocês lerem o que está escrito embaixo, e nesse vídeo aí tem um título muito sugestivo, né? Ministro Guedes dá show para investidores da XP. Alguma coisa assim, né? Então ele falou para pessoas que estão ali, cujo objeto, cuja meta, cuja sobrevivência, ou a vivência das pessoas está muito relacionada à obtenção de grana fazendo investimentos. Essas pessoas, de uma maneira geral, elas não têm ideologia nenhuma. Se o governo for de extrema esquerda e ela estiver ganhando muito dinheiro com investimento, ela não quer mudar nunca. Se for de ultradireita, a mesma coisa. Se for uma república islâmica que eles estejam ganhando muito dinheiro, eles ficam felizes da vida. E às vezes eles ficam felizes até quando eles são chamados de idiotas, são chamados de otários e são conclamados a fazer uma coisa que muitos não gostam de fazer, que é trabalhar.
Mas vamos ver aqui o que o ministro disse, né? Nessa palestra aqui, inclusive, uma das mentiras que ele faz, uma das falácias que ele usa, é dizer que o Brasil tem que abrir os mercados porque a China abriu os seus mercados. A China tinha um PIB muito abaixo do Brasil há umas décadas atrás, mas abriu os mercados, foi participar da dança e virou uma grande potência. Ora, ministro, o senhor sabe muito bem que se a China chegou aonde ela chegou, aliás, eu até separei aqui, né? A Embaixada da China publicou um suplemento aqui no jornal O Globo, onde ela fala de parcerias estratégicas, fala de BRICS, fala da relação Brasil-China, soja, tecnologia, ora, cooperação espacial, tudo. Ministro, a China só chegou a esse ponto porque o Estado chinês investiu maciçamente em educação. Mais de 50 mil estatais chinesas investem em educação, formação, tecnologia. A China produz milhões de doutores, milhões de cientistas, milhões de técnicos em várias áreas. E por ter feito isso, ter conseguido criar um grande avanço tecnológico, hoje ela tem o que apresentar, ela tem o que vender, ela tem o que comercializar. Por exemplo, se a China tiver uma relação bilateral com o Brasil, as indústrias brasileiras vão desaparecer, porque nós não investimos em educação, não investimos em ciência, e as poucas coisas que nós temos no Brasil, o senhor está vendendo a preço de banana. Então, o que é que o Brasil vai se transformar? No que é que o Brasil vai se transformar com essa sua ideologia, com esse tipo de comportamento que é aplaudido aqui pelos vagabundos, na palavra do senhor. Mas eu vou colocar aqui para os nossos amigos aqui do Portal do Zé, para vocês verem que eu não estou mentindo. Fala, ministro. Vai andar em alta velocidade? Excelente, nós queremos o bem do Brasil, nós não queremos autoria de nada, nós queremos que o Brasil melhore. Então, essa reforma dos impostos, ela é iminente, ela vai disparar agora. Se sair a reforma da Previdência, os juros começam a descer, a economia está frágil ainda, então deve ser natural, os juros devem começar a descer, aí a despesa de juros começa a descer, aí o déficit do governo começa a diminuir, nós aceleramos as privatizações para reduzir dívida, para que não seja mais o paraíso dos rentistas, e sim que seja o paraíso dos empreendedores e o inferno dos rentistas. Juro de 1%, de 0,5%, vai trabalhar vagabundo. É incrível isso, gente, porque vocês imaginam o seguinte, o ministro, depois que ele acabou de completar a frase, ele deve ter falado assim: Cacilda, eu acho que eu peguei pesado. Eu vim aqui, fui convidado pelos caras que são investidores, que estão pensando como é que eles vão ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar, sem investir na produção, e eu estou dizendo para esses caras que a minha meta é baixar os juros e que se eles querem ganhar dinheiro, eles que trabalhem seus vagabundos. E essas pessoas aplaudiram o ministro Paulo Guedes, né? Isso é para vocês verem como a elite rentista do Brasil se comporta. Se você pegar o QI de muitas dessas pessoas com o de um operário da construção civil, com todo respeito aos operários, você não vai encontrar muita diferença não, gente. O que você vai encontrar é simplesmente essa coisa monocórdica de tentar farejar aonde é que você ganha mais dinheiro sem fazer muito esforço, ganhar o máximo com o mínimo esforço. Isso é uma corrupção de valores, uma corrupção comportamental, mas isso ficou naturalizado em sociedades como a nossa, uma sociedade que já vem com uma gênese escravocrata, né? Porque na época da escravidão era isso, né? Você fazia o mínimo e você fazia com que os outros, no caso os escravos, fizessem o máximo para você. Era ganhar dinheiro, ficar rico, viver bem, com a lei do menor esforço. Mas o menor esforço dessa classe de investidores rentistas no Brasil, nesse tipo de palestra, a gente só tem uma conclusão. É uma classe de imbecis que acreditam num falastrão mentiroso e que ainda são ofendidos e não percebem. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas luzes para vocês. Não fiquem chateados se você tem um dinheirinho investido, mas você vai olhar para o lado e você vai ver que eu não estou inventando muito, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!